Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Alvorada, essa conexão que nós fazemos conosco mesmo, essa conexão com o outro e essa conexão com Deus. E o tema do nosso podcast hoje é extremamente interessante, sobre felicidade profissional. Como amar as segundas-feiras. Olha só que interessante. Normalmente as pessoas elas começam ali no finalzinho do domingo bater aquela deprê, né? A pessoa fala, nossa, amanhã é segunda-feira, como que eu vou enfrentar essa segunda-feira na minha carreira, na minha vida profissional? Muitas pessoas passam por essa dificuldade, né? E as pessoas ficam vivendo, esperando a sexta-feira. Tanto é que as pessoas falam, né? Sextou, como que fosse um prêmio a ser alcançado toda segunda-feira. E quem vai nos ajudar hoje a fazer uma conexão diferente, pensar diferente em relação a isso, é a Thaís Brusque. Ela é psicóloga, ela é mentora de carreira e pesquisadora em felicidade profissional. Ela hoje é minha convidada para nos ajudar a pensar. Quem nunca se pegou pensando dessa forma, né? Ai, amanhã é segunda-feira e você dá aquela desanimada no domingo, ou você sempre comemorando a sexta-feira porque acabou a tua semana como se aquilo fosse muitas vezes um fardo. Então hoje eu recebo a Thaís, que é psicóloga formada pela UEL, ela tem MBA em gestão estratégica pela FGV, ela é pesquisadora, então, na área de felicidade profissional e mestre em psicologia com ênfase em avaliação psicológica também pela UEL. Ela tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento humano com foco na felicidade profissional. Ela já foi psicóloga de RH, já foi professora nas disciplinas de liderança na FGV, no ISAE, de planejamento estratégico em outros MBAs e hoje atua principalmente como mentora de carreira e psicóloga de altos executivos. Thaís, seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Alvorada. É uma alegria te receber. Eu que agradeço o convite. Então nós vamos começar, Thaís, falando um pouco da sua carreira, né? Você fez psicologia e como foi esse despertar, né? Como você chegou a essa questão da felicidade profissional? Então, dentro da psicologia, eu sempre tive um interesse nessa parte de desenvolvimento humano, né? Tanto que na faculdade eu já buscava a parte de RH, eu queria estar dentro das empresas, mas dentro das empresas tem algumas limitações, né? A gente tinha, a minha questão ali era muito de limitar em relação a tempo, eu trabalhava num resort, né? E, por exemplo, eu poderia usar um brinco, eu poderia usar um esmalte, eu poderia ficar de cabelo solto, mas eu dava treinamento para as pessoas que não podiam, né? Dentro da cozinha, por exemplo, na recreação, tinha uma limitação. E eu achava meio incongruente, assim, eu falar coisas que as pessoas tinham que fazer, mas aquilo que eu não poderia, eu não estaria vivenciando junto, né? Então, por exemplo, tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar no domingo. Eu não trabalhava. Então, eram algumas coisas que eu achava que ficavam um pouco desconexas. E eu vi, assim, que eu, enquanto RH, independente da empresa que eu trabalhasse, eu ia viver isso, né? Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar presente. E eu queria mais liberdade no meu trabalho. E aí eu pensei, como que eu posso trabalhar com desenvolvimento humano, mas sem estar dentro de empresas? Foi quando eu comecei a buscar a formação. A primeira formação que eu busquei foi de orientação profissional de carreira. E aí eu achei que ia trabalhar com adolescentes, né? Eu fiz a formação, falei, nossa, que legal, aplicar teste vocacional, né? Ajudar as pessoas a escolherem a profissão, era uma coisa que eu gostava. Mas quando eu fiz a formação, eu comecei a divulgar meu trabalho, eu recebia muitas pessoas buscando uma reorientação,
Então, as pessoas insatisfeitas e muita gente insatisfeita. Assim, eu tentava fazer conexão com as escolas e as escolas falavam assim, nossa, é muito legal o projeto, mas a gente não tem tempo, né? A nossa disciplina já é muito nossa grade já é muito fechada, tal, não dá pra gente inserir. E eles me indicavam, os adolescentes, mas dentro da escola, o projeto que eu queria fazer não tinha espaço. E, em paralelo a isso, um monte de gente chegando no meu escritório ali insatisfeito. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, né? Eu falei, a gente precisa buscar essa conexão. E eu comecei a estudar sobre isso, né? Por que as pessoas ficam tão insatisfeitas? Qual que é o ponto ali que gera insatisfação? Por que a escolha profissional é tão desafiadora, né? Tão sofrido, 17 anos, aquela ansiedade. E a partir disso, eu fui dando direção para esse estudo, assim. Foi me interessando cada vez mais. Eu percebi a mudança que um processo ali de reorientação fazia na vida da pessoa, né? Então, a pessoa às vezes chegava ali, às vezes até já com sintomas de depressão ou com sintomas de ansiedade, mais relacionadas ao trabalho. E a gente começava a trabalhar ali 4, 5 sessões, a pessoa começava a mudar a forma de pensar, ela começava a mudar as ações em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento dentro do trabalho. Então, eu vi a mudança que isso ia fazendo e falei, não, a gente precisa investir aí. Né? Eu falo assim, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a gente não consegue gerar felicidade no mundo, a gente não consegue gerar felicidade nas nossas relações se a gente está infeliz. E a maior parte da nossa vida a gente vive no trabalho, né? De 24 horas aí, 8 horas a gente está dedicando para o trabalho. Então, é muito tempo para você ser infeliz, né? Para você ficar ali 8 horas infeliz e depois para casa achar que as coisas vão mudar. Então, eu comecei a estudar e pensar como que a gente pode fazer para gerar uma mudança aí. Eu falo, gerar uma mudança na felicidade das pessoas a partir da felicidade no trabalho. Interessante, né? Porque isso daí é bíblico, né? O trabalho é algo necessário porque ele enobrece, né, o homem e a mulher. Você fez essa transição de carreira, hoje você é psicóloga de executivos, é mentora de carreira, né? Também você é empreendedora, né? Uhum. Você tem a sua própria empresa, que é a Grow Felicidade Profissional. Como foi para você esse processo de transição de carreira? Uhum. As coisas foram acontecendo, né? Eu sempre brinco com os meus clientes, porque como eu trabalho muito com transição, então eu sempre falo assim, a gente precisa imaginar que a nossa vida, a nossa carreira, é como se a gente estivesse numa estrada, no escuro, e nós somos um farol que ilumina uma parte, né? A gente consegue ver alguns pontos, a gente não consegue ver tudo, a gente não consegue ver todos os nossos caminhos. Então, eu vejo a carreira como uma construção, muito mais do que uma transição, né? Então, a gente está construindo, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai enxergando as coisas, a gente vai enxergando as possibilidades, a gente vai, agora faz mais sentido isso para mim. E eu continuo. Tanto que nos meus processos de orientação profissional, eu falo, eu não quero que você escolha o que você vai fazer o resto da vida. A gente está aqui para ver qual é a faculdade que vai te trazer os conhecimentos que te ajudam a ter aquilo que faz sentido para você no seu futuro. Mas o que você vai fazer daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, não dá pra gente projetar, não dá pra gente definir, né? Eu sempre brinco também, assim, que planejamento não é engessamento. A gente planeja para ter direção, para ter norte. E aí, dentro da minha carreira, né, eu sonhei muito com RH. Eu falava assim, eu queria ser profissional do ano, me via no Você SA, plaquinha, né, profissional de destaque. E eu tinha feito estágios e tal, mas na minha primeira experiência profissional mesmo, né, entendendo ali o meu contexto de vida e a questão das regras da empresa, eu falei, acho que isso não é pra mim, porque eu sou muito livre, assim, eu gosto muito de fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Eu brigava muito com a moça do DP lá, porque ela me chamava atenção toda hora que eu batia o cartão errado. Eu falava, Thaís, você entrou ontem e não saiu nunca mais. E eu falava, esqueci, né? Você viu que eu fui embora, que eu voltei. Ou então, você saiu pro almoço e não voltou desde segunda-feira. Então, ela me chamava atenção toda hora com relação a isso. E eu
enquanto empresa, tem que ter. A gente precisa ter um controle. Mas eu falava, não é pra mim, né? Porque eu sou livre. Eu gosto, assim, eu trabalho de madrugada, trabalho de fim de semana. Então, pra mim, não tem isso, assim, de segunda das 8 às 5. Não, tem dia que eu trabalho das 10 às 10, tem dia que eu não trabalho, né? Então, eu consigo modular. E isso é importante pra mim. Tem gente que gosta da regra, tem gente que gosta tudo redondinho. Então, eu vi que isso não fazia sentido pra mim. Aí, eu fiz a formação de orientação profissional. Amei. Achei que eu ia trabalhar com escolas. Não rolava. Vinha pessoas ali, os profissionais. E um desses profissionais falou, Thaís, seria tão importante levar isso pra dentro da minha empresa? Você não faz um treinamento lá? Aí comecei a fazer treinamentos. Aí nisso eu fiz algumas outras formações, né? Fiz uma formação de coaching. Foi quando eu conheci a Gislene, inclusive. A gente falou, nossa, eu quero que você trabalhe comigo. A gente fazia bastante treinamentos. A gente começou a trabalhar com isso. Montei a minha empresa, né? Sempre trabalhando em parceria com a Gi. Mas aí quando eu tive filho, também começou a pesar essa questão da empresa. Porque assim, eu fazia muitas convenções. Aí, uma convenção no Recife. Um dia para ir, um dia para voltar, 3 dias de convenção. Ficava 5 dias fora de casa. Com uma filha de 5 anos, um filho de 2 anos. Falava, não dá. Para esse momento, eu amo fazer team building, mas para esse momento da minha vida, eu preciso estar mais em casa. Né? E aí foi quando eu comecei a atender mais no individual. Que eu voltei para os executivos que eu atendia antes, né? E aí também a terapia executiva surgiu de uma demanda de um paciente meu. Que ele chegou para mim, ele tinha feito um processo de coaching e falou, Thaís, eu sei que você não gosta de atender como psicóloga, que você é muito objetiva, muito direta, né? Mas eu já tentei alguns psicólogos e não vai. Ele falou, o tempo que a gente fez o processo de coaching, eu senti que eu cresci muito. Ele falou, não dá pra gente tentar? Ele falou, se você não gostar mesmo, aí você me encaminha pra alguém. Aí você me arruma outro psicólogo e tal. Ele falou, mas eu queria fazer terapia com você. Tá, vamos tentar. Era um cliente que eu tinha gostado muito de atender. E a gente começou a fazer o processo dele. Aí eu voltei a estudar a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Eu voltei às bases ali da psicologia, né? Que eu tava muito mais dentro de empresas, muito mais no team building. E a partir disso, eu voltei para a clínica, né? Passei a atender. E assim, os meus clientes hoje são muito pessoas que, assim, Thaís, eu não me imaginava fazendo terapia. Mas aí falaram de você que é uma terapia diferente, que é uma terapia que tem esse contexto do trabalho. E geralmente as minhas questões maiores estão no trabalho. Eu tentava trabalhar isso em terapia e a minha psicóloga não... Às vezes não tinha o contexto, não conseguia entender, ou ia para alguma direção que para mim não fazia sentido. Então, começou, a partir da demanda desse cliente, eu também fiz uma outra direção ali na minha carreira, né? E aí, depois, o mestrado, né? Que eu estudando sobre felicidade nesse tempo todo, né? Sempre estudando sobre felicidade. Quando eu voltei para a terapia cognitivo-comportamental, aí me veio essa necessidade de trabalhar mais um embasamento científico mesmo da felicidade. Porque eu tinha a felicidade ali muito autodidata. Falei, tá, mas o que a ciência fala sobre felicidade, né? Como que é a pesquisa sobre isso? E a vontade de construir um teste sobre avaliação da felicidade profissional me levou para um mestrado. Falei, então agora eu vou me encarar aí uma nova fase. Então, assim, a partir das demandas, a gente vai construindo, né? Lá em 2008, quando eu me formei, nunca que eu pensaria em fazer um mestrado, por exemplo. Eu falava, eu não tenho vontade de trabalhar com clínica. Hoje eu estou na clínica, fiz um mestrado. Então, a vida vai levando a gente. Só que quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe aquilo que a gente gosta, quando a gente tem clareza do que é importante pra gente, a gente consegue tomar decisões assertivas, né? De você olhar e falar assim, nossa, isso faz muito sentido pra mim neste momento. Isso fazia sentido antes, agora não faz mais, né? Então, ter essa clareza do que é importante para você sempre vai ser o teu guia ali para fazer essas tomadas de decisão, de uma construção de uma carreira mais alinhada com o que você gosta, com seus valores, com o que é importante para você. E você acredita que tanto aí os seus papéis, como você disse, né, como esposa, como mãe, também essa mulher empreendedora, todas essas facetas te ajudaram a melhorar no desenvolvimento profissional?
Com certeza. E eu entendo que essas mudanças de fase também, né? Na minha fase de recém-formada, de recém-casada, porque quando eu estava para casar, eu fiz um concurso público, né? E também, dentro desse período, eu me direcionei para alguns pontos. Então, assim, cada fase da minha vida foi me dando novas necessidades, né, que estavam vinculadas com o meu trabalho, e também novas experiências para me fortalecer em relação a isso. Hoje, nos meus atendimentos, muito da minha experiência, por exemplo, de já ter trabalhado dentro de empresa, de ter trabalhado com muitas empresas, de ter trabalhado ter empreendido, né, de ter o meu próprio negócio, de ser mãe, de ser casada. Então, isso me ajuda muito na condução dos meus processos. Porque são as experiências, né? No fim das contas, são pessoas que estão ali na minha frente, com necessidades, e os problemas delas, muitas vezes, estão relacionados com alguma questão de filhos, com alguma questão de matrimônio, de relacionamento interpessoal, de comunicação, de liderança. Então, são vivências que eu tive e que ajudam a ter mais empatia, mais conexão, às vezes ter um exemplo para falar com a pessoa de uma forma não como alguém que tem um conhecimento, mas às vezes como alguém que já viveu aquilo também, né, e compartilhar um pouquinho, e a pessoa ela se conecta mais, ela fala, poxa, esses dias foi engraçado, um cliente meu, a gente mudou o horário, né, ele pediu para mudar, que ele tinha uma questão, e naquele dia, assim, geralmente nesse horário, né, eu levo minha filha no contraturno, e tenho ali 1h30, mais ou menos, até meu próximo atendimento, só que naquele dia eu tinha encaixado ele e esqueci, e fui pro mercado, né, e tô lá, a hora que eu tava no mercado, falei, nossa, eu tinha um cliente. E aí eu mandei mensagem, falei, nossa, me perdoa, né, eu esqueci. E aí ele, Thaís do céu, eu também tinha esquecido. E ele falou assim, mas eu tô tão feliz de saber que minha psicóloga também esquece as coisas, né, que também erra. Então, eu acho que é muito disso, assim, sabe, de humanizar o erro, de humanizar tudo aquilo, os problemas que a gente tem e buscar a solução, né? Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, de trazer leveza, não dificultar as coisas. Todo mundo erra, todo mundo esquece, tá tudo bem, né? Então, eu acho que essas vivências que eu tive, esses papéis, eles me ajudam muito a me conectar com as pessoas. E como eu falei antes, né? De certa forma, foram conduzindo aí a minha carreira. Então, eu acredito que essa vivência de papéis sempre vai ser fundamental para te ajudar nas tomadas de decisão. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje nós estamos recebendo no podcast Conexão Alvorada Thaís Bruschi, que é mentora aí na área de carreira profissional e é uma estudiosa na área de felicidade profissional. Nós estamos pouco a pouco descobrindo como a gente vai parar, muitas vezes você que fica entediado no final do domingo para começar a segunda-feira e fica esperando a sexta-feira para dizer sextou. Então, pouco a pouco nós estamos descobrindo isso com a Thaís. Thaís, afinal, o que é felicidade profissional? Como que é esse conceito do que você tem estudado? É engraçado, né, que eu trabalho com esse termo já há muito tempo, da felicidade profissional. E quando eu fui para o mestrado, estudando, levando essa ideia de construir um instrumento para fazer essa avaliação, na construção de instrumento, a gente parte do conceito. E eu fui buscar qual é o conceito científico de felicidade profissional. E ele não existe
a gente não tem na literatura a felicidade profissional. A gente tem a felicidade no trabalho. E aí, aprofundando sobre a felicidade no trabalho, os cientistas, eles buscam essa associação entre os aspectos individuais e contextuais, né? Os aspectos individuais, então, propósito, o que a pessoa gosta de fazer, os valores, e os aspectos contextuais seriam o ambiente de trabalho. Então, o que a empresa oferece em relação a clima, em relação a relacionamento, liderança, remuneração, benefícios. E dentro daquilo que eu vivenciava com os meus clientes, tinha um gap. Porque eu via, assim, que os meus clientes que chegavam lá insatisfeitos, né, infelizes, eles sempre falavam assim: Thaís, eu queria encontrar um trabalho que eu pudesse fazer o que eu gosto, que eu pudesse ter um retorno disso e que eu pudesse ter vida, né? Que eu tivesse um equilíbrio, que eu não vivesse só o trabalho. Ah, mas não dá, né, Thaís? É muito querer isso, né? Só que essa frequência, né, das pessoas me falando isso, assim, todo mundo, e desde o adolescente, aquela primeira assim, o que você quer, né? O que é sucesso para você? O que você imagina para o seu futuro? Eu quero trabalhar com alguma coisa que eu gosto, quero ter reconhecimento e quero ter equilíbrio. E as pessoas que queriam mudar de carreira também falando a mesma coisa. Eu falei, não, tem algum ponto aí que a gente não está enxergando. E aí, dentro da pesquisa, eu comecei a ver outros cientistas abordando essa necessidade da gente focar na subjetividade do indivíduo. Trabalhar a trajetória do indivíduo e não só essa parte contextual, porque quando a gente avalia empresa e indivíduo, a gente está falando do hoje, do agora. Então, eu estou feliz no trabalho. A hora que eu saio do trabalho, eu estou feliz ou não estou? Eu estou feliz com as escolhas que eu fiz? Eu estou feliz com o que o trabalho me proporciona? Eu estou feliz com as perspectivas? E dentro disso, eu via que muitas vezes as pessoas... dentro do processo, assim, elas não estavam ainda no lugar que elas gostariam. Mas por elas terem perspectiva, por elas estarem construindo o caminho que elas iam viver, já mudava a percepção em relação ao trabalho. Teve uma cliente minha que foi muito legal, assim, que ela falou, nossa, Thaís, antes eu vi o meu trabalho como um fardo. Eu vi o meu trabalho como alguma coisa que atrapalhava a minha carreira. E hoje, né, depois que a gente trabalhou esses aspectos, eu vejo que o meu trabalho é um patrocinador. Porque se eu não tivesse o meu trabalho hoje, eu não ia chegar onde eu quero. Então, que bom que eu tenho o meu trabalho. Ele não é mais um obstáculo, né? Então, dentro desse conceito, né, hoje, como eu falei, a gente não tem um conceito definido, mas eu estou trabalhando nele, estou desenvolvendo, né? E dentro dessa validação, eu fiz a construção do teste no meu mestrado, e aí o próximo passo é a gente fazer a validação desse conceito, né, a partir das testagens estatísticas e tal, mas dentro disso, a gente buscou, junto com a teoria da autodeterminação, fazer essa associação, né, então a felicidade profissional é esse alinhamento de propósito, de reconhecimento e de qualidade de vida. Quando a pessoa ela consegue ter essa tríade completa, ela vai ter esse sentimento aí da felicidade no trabalho, felicidade profissional. Thaís, talvez essa seja a pergunta de milhões agora, né? Tantas pessoas querendo isso. Você tem como meta de vida isso, né? Fazer com que a pessoa ame a segunda-feira e, de fato, amando a segunda-feira, elas também vão amar a sexta-feira, né? Igualmente. Como que isso é possível? Como que nós podemos, as pessoas que estão nos acompanhando agora, nos assistindo, nos ouvindo, como que ela pode começar a fazer essa transformação? Tem um conceito na psicologia que a gente chama de job crafting, que é o redesenho do trabalho. Então, são 3 pontos que a gente precisa olhar, né? Qual que é o ponto principal quando a gente fala de buscar essa felicidade profissional? É presença. É ter consciência ali do que você está fazendo, é sair do automático, né? Isso de viver o automático, de viver vida, casa, trabalho,
muitas vezes não te permite enxergar o que realmente é importante. Então, como que a gente faz essa transição? A gente precisa olhar esses 3 pontos aí do job crafting. Aquilo que você faz. Então, eu preciso fazer uma mudança em relação às minhas tarefas. Eu preciso fazer uma mudança em relação aos relacionamentos que eu vivencio no trabalho. Ou eu preciso fazer uma mudança em relação à cognição. O que é a cognição? A forma que eu enxergo o meu trabalho. Tem uma pesquisa que é bem interessante, que ela fala que, assim, todas as pessoas, elas enxergam o trabalho de 3 formas. Ou como um emprego, ou como uma carreira, ou como uma missão. E dentro dessa pesquisa, num hospital, né, com pessoas de cargos totalmente aleatórios, desde do pessoal de serviços gerais, que fazia faxina, até os médicos, eles viam que tinham essas 3 visões do trabalho, né, como emprego, carreira ou missão. E as pessoas que tinham uma missão, que enxergavam um sentido, que enxergavam um propósito naquilo que elas faziam, elas se sentiam muito mais felizes. Então, tinham médicos que viam o trabalho como um emprego, né, que simplesmente é o que paga minhas contas, é onde eu tenho que ver todo dia. E tinham faxineiros que viam o trabalho como uma missão. Se eu não vier, se eu faltar, pode gerar uma infecção no hospital. As pessoas dependem de mim, o meu trabalho é essencial. A limpeza que eu faço, a limpeza bem feita que eu faço, é fundamental para a vida das pessoas. Então, eu não posso faltar, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso fazer mal feito. E eu falo assim, eu acredito muito na frase do Aristóteles, que fala que a gente é feliz quando a gente usa os nossos talentos na potencialidade máxima, vivenciando nossos valores. Então, ninguém gosta de fazer um trabalho meia boca, né? Todo mundo gosta de ser bom, todo mundo gosta de ter uma boa entrega. Mas a maioria das pessoas acaba vivendo uma vida morna, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito, né? Então, a gente precisa disso. A gente precisa de paixão, a gente precisa de entrega, a gente precisa de conexão. É entender o que faz sentido para mim, o que eu não tô gostando no meu trabalho, o que eu preciso mudar. O grande erro das pessoas é terceirizar isso. Achar que alguém vai olhar para tua felicidade, alguém vai fazer alguma coisa para o teu trabalho melhorar. E não vai, né? A gente precisa se responsabilizar. Então, para a gente amar as segundas, a gente precisa entender o que é importante para mim e como que eu posso vivenciar isso dentro do meu trabalho, dentro desse contexto que eu tô. Porque é escolha, né? Ninguém tá te obrigando a ir lá. Essa cliente, por exemplo, né, que eu falei que ela fez essa mudança, ela... eu não gosto do meu trabalho, né? Tinha várias questões aí. Eu falei, e por que você vai? Porque eu preciso do dinheiro. Tá, mas você pode ganhar dinheiro de várias outras formas. Por que nesse trabalho? Você pode trabalhar, sim, sem julgamento nenhum, mas você pode trabalhar no McDonald's. Falei, você tem um currículo maravilhoso. Se você levasse no McDonald's, eles te aceitariam. Não, mas aí eu ia sair fora da minha área. Então tem benefícios no seu trabalho. Eu ia ganhar menos. Então seu trabalho, ele paga um valor justo, né? Então, a gente foi encontrando ali benefícios, encontrando fatores positivos dentro daquilo que ela fazia e conexão, dando sentido para aquilo para as atividades que ela fazia, ou por uma perspectiva, né? Então, esse trabalho, esse salário, esse trabalho me leva para o futuro que eu quero. Então tá fazendo sentido. Você escolhe, então, ficar nesse trabalho? Eu escolho. Então, você precisa dar o teu melhor. Não dá para terceirizar, não dá para achar que outra pessoa vai fazer isso por você, né? A gente precisa abraçar a causa. Que interessante, né? Você usou várias vezes a palavra conexão, que é o nome do nosso podcast, né? Essa conexão que, se a pessoa se conecta bem com ela mesma, ela vai estar feliz. Se ela se conecta bem com os outros, ela vai estar feliz. E principalmente se ela conecta com Deus, sabendo que ela tem essa missão de ajudar a si mesma, a sua família, aqueles que estão ao redor dela no trabalho, com certeza ela vai estar cumprindo uma missão que Deus designou para ela e ela vai ser feliz profissionalmente. Exatamente. Né? Muito interessante. E quais os sinais, Thaís, das pessoas, que as pessoas apresentam quando elas, de fato, precisam fazer uma mudança de rumo na sua carreira? Em geral, o que acontece com as pessoas quando você dá sinais já que você precisa
de fato, mudar o rumo da prosa. Geralmente, as pessoas que chegam para mim insatisfeitas têm 3 pontos, né? Ou ela não tem prazer no que ela faz, ou ela acha injusto o valor que ela recebe, o reconhecimento que ela tem, ela não sente que ela está sendo reconhecida no trabalho, ou ela se sente muito sem energia, né? Eu não consigo entregar, tô sempre muito cansado, não tenho tempo para nada. Eu atendi uma pessoa ontem que ela falou assim, eu trabalho das 8 da manhã às 9 da noite, né? Eu chego em casa quase 10 horas, porque ela pega ônibus para ir, ela mora em São Paulo. E ela falou, chega no domingo, eu só durmo. Porque eu preciso reabastecer minhas energias, né? E eu falo assim, a gente não veio no mundo para trabalhar, a gente veio no mundo para ser feliz, né? O trabalho faz parte da vida, né? É a partir do trabalho que, inclusive, a gente pode viver essa felicidade, mas ele não é a nossa vida. Então, assim, quando a gente começa a perceber esses 3 pontos, sabe? Falta de energia, falta de prazer no que faz, ou essa questão de não se sentir, não ter o reconhecimento. E a gente trabalha nesses 3 pontos que eu te falei, nas tarefas, nas relações ou na cognição. A gente tenta ressignificar. E todas as questões estão fora do controle da pessoa, se não tem como ela mudar aquilo que ela pensa, aquilo que ela enxerga, então a gente precisa mudar o ambiente. Aí é hora da gente começar a pensar em transição, né? Porque a maioria das pessoas que vêm para mim, geralmente elas buscam a transição, mas poucas realmente fazem essa transição, assim, de carreira, de emprego. Muitas vezes elas mudam a cognição, elas mudam a forma de pensar, a forma de enxergar o trabalho, ou elas mudam as relações, elas mudam as atividades. Mas para chegar nessa questão da mudança, é quando você entende assim, não tem mais o que eu fazer aqui. O que estava no meu controle, eu fiz. A partir de agora, depende dos outros, porque é o que eu falei, a felicidade no trabalho, ela é importante também, né? Eu tô trabalhando dentro de uma outra vertente, que é a felicidade profissional, mas a felicidade no trabalho, ela existe também. Então, muitas vezes, vai depender da empresa. Muitas vezes, a empresa, você pode fazer tudo, e a empresa não vai te reconhecer. Ela não vai te pagar mais, ela não vai te promover, porque tem uma limitação também na empresa. Eu já atendi uma pessoa que o líder dela falou, olha, tudo que a gente poderia te oferecer é até aqui. E eu acho que somos pouco para você, eu acho que você tem que voar. Né? Pra gente vai ser péssimo te perder, mas eu sei que você é maior do que a nossa empresa. Então a gente está pronto para te perder. Busca o teu caminho. Né? E se a gente puder fazer, se você puder ajudar a gente a encontrar uma pessoa que te substitua, que possa atender as nossas demandas, ótimo, mas também, senão eu te entendo, porque não é teu papel. Né? Então, tem muitas empresas que têm essa preocupação, né, com a carreira da pessoa, não tá olhando só para o negócio, né? Tá enxergando a pessoa ali. E é nesse aspecto, assim, se a pessoa tiver atenta ali diariamente à felicidade dela, aquilo que traz prazer, ao equilíbrio entre as áreas, né, pessoal, profissional, espiritual. O meu trabalho me suga todas as energias. Espera aí, tem alguma coisa errada. O que você pode fazer diferente? É o trabalho que está te sugando ou é você que está colocando toda a sua energia? Se é você, dá pra gente regular. Se é o trabalho, aí talvez seja o momento de fazer uma transição. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. A nossa entrevistada no nosso episódio de Conexão Alvorada de hoje é Thaís Bruschi.
ela trabalha com a mentoria, focando a questão da felicidade profissional. E agora, nesse bloco, vamos falar sobre carreira, propósito e equilíbrio de vida. Thaís, no seu trabalho com executivos, né, com líderes de forma geral das empresas, o que você percebe? Qual que é os desafios constantes da maior parte desses líderes? Eu acho que está muito relacionado com o que a gente falou agora há pouco, sabe? De terceirização da felicidade. De achar que, quando o meu chefe mudar, eu vou mudar. Quando o meu trabalho me proporcionar alguma coisa. E aí é muito a ideia do amar a sexta-feira, né? É uma projeção. Quando chegar a sexta-feira, eu vou ser feliz. Quando eu tiver de férias, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. É sempre procrastinar a felicidade. E a felicidade, ela só acontece no presente, né? Porque a felicidade não é o destino, ela é o caminho. Então, é uma construção. Por isso que eu falo muito de perspectiva, né? Quando a gente tem uma direção, um norte, aquilo que a gente quer, a gente vai construindo. Porque o mais legal de uma viagem não é estar lá. É esse planejamento, é você curtir, depois falar, nossa, olha, eu conquistei, a gente planejou estar aqui, estamos. Então, essa vivência não é só o ponto de chegada. Então, eu vejo que é muito nesse aspecto, assim, de terceirizar, de deixar para depois, de achar que outras pessoas são responsáveis, porque tiram a minha paz. Eu ouço muito isso, assim, em reclamação em relação à liderança, né? Porque, me irrita, acaba com o meu dia. Nossa, mas que poder que você está dando para a pessoa, né? Para ela acabar com o seu dia. Ela é tão importante assim para você, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar isso, assim, dessa responsabilização desse poder, na verdade, eu falo que é muito empoderamento, você entender que as emoções são suas, que ninguém te afeta se você não deixar. Né? Então, as pessoas fazem as coisas e a gente se irrita com as pessoas, a gente fica triste com as pessoas, mas não são as pessoas que deixam a gente triste. Então, quando a gente se apodera das nossas emoções, quando a gente passa a ter o controle daquilo que a gente pode ter o controle, fala assim, as pessoas querem controlar o que elas não podem e elas não controlam o que elas podem. Né? O que a gente controla? Nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos comportamentos. A gente não controla resultado, a gente não controla as outras pessoas. E muitas vezes as pessoas estão querendo isso, né? A hora que fulano mudar, aí eu mudo meu comportamento. Tá, e enquanto isso você vai continuar estressado? Você vai continuar batendo cabeça? Qual que é o sentido disso? Então, é muito para mim, o maior desafio das pessoas é essa responsabilização, né? De planejar o que é importante para elas, de viver o que é importante para elas e não deixar que os outros interfiram. Porque o meu trabalho não me permite. Tá, mas o que você está fazendo em relação a isso? Como que você está puxando essa responsabilidade? Eu mesma falava assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física, porque eu trabalho bastante, e aí se eu fizer atividade física eu estou tirando tempo das crianças, né? Então eu tinha todas as desculpas ali para não fazer atividade física. Boa parte das pessoas usa isso, né? E quando eu entendi, assim, que eu li uma frase uma vez que falava assim, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, comece a reservar tempo para cuidar da sua doença. E aí isso me pegou e eu falei, eu não posso ficar doente, né? Eu tenho 2 crianças aí dependendo de mim, tem um trabalho que eu amo, né? Não gosto de ter que desmarcar, de faltar alguma coisa. E aí eu puxei essa responsabilidade, eu comecei, então que hora que eu consigo? Horário do almoço. Aí comecei a encaixar ali a hora do almoço, 2 vezes por semana. Tá fluindo bem. E se eu fizesse de manhã? Então fui encaixando a ponto de, depois de um período, eu estar fazendo atividade física todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Então, é questão de prioridade. Enquanto eu terceirizava, enquanto eu projetava, falava, porque eu não tenho tempo, porque as crianças demandam muito de mim, porque o meu trabalho me consome, porque daí eu fico sem energia, eu chego tão cansado. A partir do momento que eu decidi, que eu priorizei, aí não tem mais desculpa, né? Aí é fazer acontecer. Ainda falando sobre isso, Thaís, essa questão das pessoas priorizarem, né? A atividade física, a sua saúde. Existem muitas pessoas que talvez não tenham essa felicidade profissional, ou até tenham, mas exageram
no tempo dedicado ao trabalho, que são os workaholics, né? Todo esse povo aí. Como que a pessoa pode encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? E eu sempre me uso de exemplo em relação a isso, porque eu brincava que assim, se passar uma pizza embaixo da porta aqui, eu fico uma semana tranquilo, porque eu amo o que eu faço, né? Eu realmente, a hora que eu tô ali trabalhando, eu quero viver só aquilo. Mas no meu discurso, quando eu falo assim, quais são as coisas mais importantes para mim? Deus é mais importante, minha família é mais importante. Tá, mas Deus é importante, mas eu não tô tendo tempo de ir na missa? Minha família é importante, mas eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos? A minha saúde é importante, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física? Então, é observar essa incongruência, né? Porque muitas vezes a gente declara que a família, Deus, é mais importante, mas aí você não consegue arrumar tempo para fazer aquilo que realmente validaria o que você disse que é mais importante. Então, eu acho que é muito essa questão da congruência, sabe? A partir do momento que você toma essa consciência, eu amo o meu trabalho, mas eu preciso fazer pausas. Eu preciso de outras áreas. Eu preciso que as outras áreas estejam funcionando bem. Eu, em 2016, né? Eu estava entrando em burnout. Porque essa questão de viajar muito, de fazer as convenções, eu amo fazer convenção, eu adoro aquela adrenalina, 300 pessoas fazendo jogo e tal, mas esse desgaste, né, de viajar, comer tudo errado, não tá com as crianças, eu falava, não tá fazendo sentido nesse momento da minha vida. E tudo não terás, né? A gente precisa abrir mão de algumas coisas. Então, nesse momento, em 2016, foi quando eu e minha sócia, nós sentamos e começamos a pensar, o que a gente pode fazer para viver aquilo que a gente acredita, né? Essa congruência, esse equilíbrio, viver essa tríade, né? Que eu falo da felicidade profissional, de uma forma mais assertiva. Porque apesar de amar o trabalho, existe uma vida com o trabalho dentro dela, e não trabalho e uma vida em volta dela. Antigamente era assim, né? Antigamente as pessoas tinham uma vida, tinham um trabalho e a vida... Era o que sobrava. Era o que sobrava, né? Então, assim, o trabalho... Quantas pessoas eu conheço, né? Que mudaram muitas vezes porque a empresa decidia onde a pessoa ia estar. Agora você tem que estar em tal lugar. Agora a empresa vai investir numa pós-graduação em tal área, porque você tem que se especializar. Hoje não. Hoje a nossa carreira está na nossa mão. Tanto que muitas vezes as pessoas se sentem perdidas porque elas não sabem o que elas gostam. Foi dado esse poder pra gente, mas não foi dado o conhecimento sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente estava falando, as escolas não dão essa formação. Não davam, né? Agora estão começando a dar essa formação do que é importante para você, o que você gosta. Aí chega com 16, 17 anos, você tem que tomar uma decisão, né, de qual faculdade fazer, do que você gosta, do que você vai fazer pro resto da vida, com aquele peso, né, o que você vai fazer pro resto da vida. Então, eu falo que o meu trabalho é um trabalho de despressurização, né, de mostrar para as pessoas que, assim, são pequenas escolhas diárias que vão construir a nossa felicidade. Então, que pequena ação, o que você pode começar a fazer hoje para mudar isso? Talvez você não vai fazer atividade física todos os dias, mas 15 minutinhos por dia, é possível? Então começa, né? É dar o primeiro passo que as coisas vão acontecendo. E falando assim de propósito, Thaís, como que a gente consegue descobrir aquilo que realmente nos move, que nos traz sentido para a nossa carreira e que, por conseguinte, a gente vai alcançar essa felicidade profissional? Para mim, o ponto principal disso é presença, né? É você estar presente naquilo que você está fazendo, é você observar o que você está fazendo, é analisar o que você está fazendo, sair do automático mesmo, de achar que é só mais um dia, né? Cada dia que a gente tem aqui é tão precioso. Eu falo assim que muitas vezes as pessoas usam o jargão, né, que tempo é dinheiro. Eu falo que tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Você está perdendo tempo, você está perdendo vida. Então, a gente precisa estar consciente, né? Isso que eu estou fazendo agora me faz mais feliz? É lógico que a gente não faz só o que faz a gente feliz, né? Eu sempre dou exemplo assim,
Eu detesto fazer relatório, mas eu amo a entrega do relatório. Eu amo o resultado que o relatório gera, né? Da pessoa ver ali todo o processo que a gente fez. Mas fazer o relatório é muito chato. Então, nem tudo que a gente faz é gostoso, a gente gosta ao 100% do tempo. Mas tem um propósito. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Né? Eu vejo importância no que eu faço, eu vejo contribuição no que eu faço, eu vejo que eu estou usando as minhas forças, os meus talentos nisso que eu estou fazendo. Então, está fazendo sentido. Né? Então, dá para a gente continuar. Agora, se nada faz sentido, se eu estou sempre esperando a sexta-feira, estou sempre esperando as férias, estou sempre esperando o fim de semana, então, algum pontinho aí está errado, né? Alguma coisa precisa ser mudada. Thaís, muitas pessoas já passaram por esse trabalho de mentoria com você, através da sua empresa, né, da Grow Felicidade Profissional. Tem alguma história em especial, marcante dessa transformação profissional que te emociona até hoje? Tem algumas. Tem bastante história. Conta uma bem especial. Tem uma bem recente, assim, que tem uma pessoa que ela foi minha professora na faculdade. E em um momento ela me buscou, né? E ela falou, Thaís, eu queria conversar contigo sobre coaching e tal, né? E eu achei que ela queria fazer formação também. Falei, claro, né? Vamos conversar sim. E a gente sentou num café. E ela falou assim... Eu perguntei, você tá querendo fazer formação? Ela falou, não, eu queria fazer o processo de coaching com você. Ela falou, tô pensando em mudar de carreira. Psicologia, já cansei da psicologia, não tenho o retorno que eu gostaria, tô cansada, trabalho um monte. Ela era concursada, atendia, assim, até umas 8, 9 horas da noite, boa parte dos dias. Ela falou, não tenho dinheiro e não tenho tempo para fazer muitas coisas que eu gostaria. E ela falou, tô pensando em abrir uma loja. Mas aí eu vejo o seu Instagram, vejo algumas coisas que você coloca, me identifiquei, fez sentido pra mim, eu queria bater uma conversa sobre isso. E como eu falei pra você, né, a maioria das pessoas não faz a transição, né? E quando a gente começou a fazer o processo dela, é a paixão dela, né? É o que ela ama fazer, assim. E a gente foi ajustando, né? O formato que ela vendia, o formato que ela entregava. Hoje, assim, semana passada, acho que faz uns 10 dias mais ou menos, eu fui no lançamento do livro dela, né, sobre educação para pais. Então, assim, era uma história que possivelmente ela ia montar uma loja, ia continuar frustrada, possivelmente ela não ia ter o sucesso que ela estava almejando, né? E muitas vezes as pessoas elas fazem essa transição buscando dinheiro, buscando alguma coisa diferente, né? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa, que já é bom também, né? Você fazer um movimento já é bom, mas você fazer um movimento com direção, com clareza daquilo que realmente importa para você, te ajuda a ter muito mais resultado. Eu tenho muito contato com adolescentes que falam assim, eu quero fazer uma profissão que me dê dinheiro. Eu falo, quem dá dinheiro é só pai e mãe, né? Não adianta. Então, eu vou fazer medicina porque medicina dá dinheiro. Não dá, né? O que dá dinheiro é você fazer diferente, é você ter uma entrega diferente. Então, tem muito psicólogo hoje que tá super bem. A minha faculdade de psicologia, eu falo, a gente é doutrinado. Você quer ganhar dinheiro? Já busca outra faculdade. Psicólogo não ganha dinheiro, psicologia não dá dinheiro. Então, as pessoas batem muito nessa tecla de que tem faculdades que dão dinheiro e faculdades que não dão dinheiro. Só que como que você vai dar o seu melhor em alguma coisa que você não se identifica, que você não gosta? Eu falo, quanto mais a gente gosta, mais a gente quer entregar, mais a gente quer estudar, mais a gente quer aperfeiçoar. E aí te faz diferente. E aí te faz ser reconhecido, ser valorizado. Agora, quem está ali empurrando, né, o trabalho com a barriga, dificilmente vai ter uma vida, falo, ok, né? Você sabe o que significa ok? O símbolo de ok é 0 killed. Ninguém morreu. É um símbolo de guerra. Ninguém morreu. Como é que tá hoje? Ninguém morreu. É isso. Né? Então é uma vida medíocre. Eu falo, a gente não veio aqui pra ser meia boca. A gente não consegue ser feliz sendo meia boca. A gente é feliz quando a gente usa os nossos talentos na potencialidade máxima, vivenciando os nossos valores.
Então, qual é a tua potencialidade máxima? O que você mais gosta? O que você mais ama? É onde você vai conseguir ter a tua realização. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje nós recebemos Thaís Bruschi aqui para o nosso Conexão Alvorada. Que papo enriquecedor, como abre a cabeça e principalmente daqueles que estão vivendo esse tédio do domingo para começar a segunda-feira a trabalhar. Se você está vivendo isso, olha, é hora de repensar, parar de esperar a sexta-feira para você ter uma boa conexão com você mesmo, com aqueles que estão à sua volta e principalmente uma conexão com Deus. Nesses últimos minutos, Thaís, do nosso podcast, eu gostaria que você, então, deixasse uma mensagem para aqueles que estão insatisfeitos profissionalmente, só estão reclamando e não tomam uma atitude de mudança, né? O que a pessoa precisa fazer para que essa mudança ocorra? Eu costumo fazer uma pergunta para os meus clientes que é assim, o valor que você está ganhando vale o preço que você está pagando? Né? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam num trabalho pelo dinheiro, mas dinheiro não é tudo, né? O dinheiro ele é um recurso e a gente gera recurso a partir das nossas forças. Se o dinheiro não está trazendo a tua felicidade, então de que outra forma você pode buscar? Né? Não é, aquele trabalho não é a única forma. Então, qual que é o ponto, assim, o que eu preciso fazer? Thaís, eu estou insatisfeito, né? Eu tô aqui, tô com a síndrome do Fantástico, né? Todo domingo ali, toca a musiquinha do Fantástico, já começa a me dar aquele negócio de, amanhã mais uma segunda-feira, mais uma semana. O que eu faço? Começa a observar, começa a ter presença. O que você gosta? Se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria diferente? Né? O que você buscaria que te traria uma realização? Tem algum passo que você consegue dar? Uma pequena ação que você consegue fazer? Hoje eu conversei com uma cliente e ela falou assim, Thaís, mas eu não sei nem para onde ir, eu não sei nem por onde começar. Comece olhando para isso todos os dias, né? Observa as pessoas trabalhando. Isso eu gostaria de fazer, isso me traria felicidade. Se você não consegue se enxergar, enxergue as outras pessoas, né? Veja as outras pessoas trabalhando e faça essa projeção, né? De repente, isso seria interessante para mim. Estuda alguma coisa. Eu falo assim, muitas vezes a gente tem a ideia que a gente vai gostar, né? Por exemplo, eu achei que eu ia gostar de RH. Um exemplo, uma metáfora boba assim que eu faço, mas você gosta de morango? Morango, ele é lindo. O morango, ele é cheiroso, o sabor do morango é maravilhoso. Eu não consigo comer morango, me dá ânsia. A textura do morango, ele arranha aqui meu pescoço, não consigo. Então, muita coisa a gente vai precisar experimentar para saber se a gente gosta ou não. E quanto mais experiências a gente tem, mais a gente consegue vivenciar. Mas é não se contentar com a infelicidade. Não achar que essa cliente, ela tem 52 anos. E ela falou assim, já passou o tempo pra mim. Eu falei, quantos anos você acha que você vai viver? Ela falou, eu acho que ela falou uns 85, sei lá. E aí eu fiz a conta pra ela. Sou da psicologia, gente. Eu não lembro exatamente a conta, mas deu 33 anos, né, da idade que ela tinha falado lá. Falei, 33 anos. Falei, quantos anos sua filha tem? 24. Falei, é mais do que a sua filha. Você acha que você não tem oportunidade? Você acha que sua filha não tem oportunidade? Ela falou, nossa, 33 anos dá pra fazer bastante coisa, né? Então, quando a gente muitas vezes olha pra trás e pensa assim, nossa, já passou o meu tempo, olha pra frente. Pensa, o que ainda pode vir? O que eu ainda posso conquistar? O que eu ainda posso realizar? Pensando que a gente não veio no mundo para trabalhar, a gente veio no mundo para ser feliz.
E a gente precisa estar focado nisso. Não dá para ficar se distraindo. E nós temos como apoio no nosso podcast Conexão Alvorada uma empresa de muitos e muitos anos em Londrina. Thaís, eu quero te entregar um delicioso sorvete da Sávio Sorvetes. Vamos ver aqui hoje qual foi o sabor premium que veio para nossa convidada. Olha que delícia, hoje veio creme de avelã gianduia. Olha, com certeza, Thaís, você vai poder aproveitar muito com as suas crianças. Não sei se as crianças normalmente ama sorvete, né? Então, e creme de avelã geralmente são dos preferidos, né? Vão amar. Pois é, aproveite então. Obrigada. Essa delícia da Sávio Sorvetes. Thaís, agradeço de coração a sua presença, essas dicas tão valiosas e que a gente possa, assim, realmente, quem nos acompanhou, quem nos ouviu, possa de fato pensar sobre a sua felicidade profissional. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e com certeza através do trabalho enxergar como uma missão, mas uma missão que sempre nos faça felizes. Que bom que você também nos acompanhou, que você possa aí levar esses conceitos de hoje, essas dicas que a Thaís Bruschi nos passou. Depois você pode com certeza acompanhar aí no GC o Instagram da Thaís, todas as informações que você precisar e continuar acompanhando a Thaís nessas dicas tão valiosas. Te vejo no próximo Conexão Alvorada. Deus te abençoe. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.